pensando em esforço de desenvolvimento, tipo, lá atrás, quando começou, foi muito difícil fazer essa API GraphQL? Valeu a pena esse desenvolvimento? Ou, por exemplo, se vocês tivessem começado com REST, ia fazer muito rápido, ia ser uma API que fazia um dia, em GraphQL, sei lá, demorou um mês. Você entendeu a pergunta? Assim, só pra gente ter uma dimensão de comparação de esforço. Sendo sincero, eu acho que foi mais simples fazer a API GraphQL do que a API do que seria REST. Muito mais simples, na verdade. E por quê? Muito também da tecnologia que a gente estava usando. A gente usou o .NET nessa API para fazer o GraphQL. E o .NET ele tem uma ferramenta de GraphQL que chama Hot Chocolate. É o Hot Chocolate GraphQL. Essa ferramenta, ela é praticamente mágica. Você chega para ela com as entidades e ela gera todo o esquema GraphQL para você, gera todas as queries que você pode fazer praticamente e ainda integra as queries com o Entity Framework. Então, toda aquela parada de ORM que você precisaria fazer manualmente numa API REST, você não precisa fazer com ela. Então, vamos supor que você faz uma query lá, product e depois product specification, as especificações do produto. Ao pedir essa query no esquema GraphQL, o Hot Chocolate pega ela e traduz ela para uma query no Entity Framework automaticamente, que traduz para uma query no banco de dados com exatamente os dados que você precisa. Então, no final das contas, você só define as entidades que você tem, alguns filtros que você precisa e os tipos. Às vezes você não quer expor algum campo que a entidade tem, né? Ou você quer colocar algum outro filtro específico. Mas além disso, o Hot Chocolate faz por padrão. Então imagina, você tem o seu produto e você quer ter N filtros nele. Só define, coloca no Hot Chocolate e a API já está funcionando. Então acho que o esforço ele é menor ainda. Porém, claro, a curva de aprendizado eu acho um pouco maior, é mais difícil de entender como o GraphQL funciona e tem muito mais conceitos envolvidos do que só uma API REST. Porque, afinal, o GraphQL é feito no topo do REST, né? Então, no final das contas, realmente são mais conceitos para entender. Muito bom essas ferramentas que fazem essas mágicas pra gente, né? Ainda bem que a gente já tá vivendo esse tempo. Inclusive, assim, né, no meu contexto, eu trabalhei justamente com .NET, também com Hot Chocolate, e aí ele tem também lá o Playground, né, que é o Banana Cake e tal. Então, assim, é realmente essa parada mesmo, assim, dele gerar tudo para você. Então, basicamente, o esforço não é tão grande, sabe? A não ser que você tenha alguma customização maior, né, e aí você precisa implementar um resolver ali mais customizado, que você tem que fazer alguma coisa diferente, mas vai cair também no mesmo esforço do REST. Então, se no REST você precisaria fazer uma coisa mais customizada, você também teria que criar um novo endpoint lá e o esforço praticamente é o mesmo, né? Digamos assim. Vocês comentaram outra coisa aí agora, eu não sei se eu já estou adiantando muito o assunto, mas eu queria falar um pouco sobre segurança, porque como o Marcos explicou aí, o Demir aqui também, eu tenho a impressão de que quando a gente usa essa ferramenta mágica, a gente vai meio que expor na nossa API toda a estrutura do nosso banco. Eu tive E essa isso. mesma percepção de que parecia Você que também teve essa tive essa percepção, mesma né? percepção de que parecia menos seguro, né? Que talvez a gente iria expor campos que, se a gente não prestar atenção, talvez a gente iria expor campos que a gente não Que gostaria de não expor. gostaria, talvez algum detalhe ali de banco que faz uma regra de negócio ali que você não queria expor também, sabe? Como que a gente, essa ferramenta mágica, ela tem recursos, ou mesmo que não seja com essa ferramenta, né? No GraphQL, assim, de modo geral, na especificação, a gente tem recursos para lidar com isso? Então, no o próprio Hot Chocolate, mas no GraphQL de forma geral, você pode definir permissões para os campos da API que você tem. Então, você consegue definir se uma determinada permissão de usuário conseguir acessar um determinado campo do seu esquema. Então, nem todo mundo vai conseguir acessar tudo que tem no seu esquema, e você também consegue definir regras do que é chamado de introspecção de esquema. Então, quando você acessa uma API GraphQL, existe um endpoint, uma query específica que chama query de introspecção, que é para puxar todo o esquema disponível da API. Então, é nessa query que vai te retornar todos os campos e tudo que está disponível naquela API. Também é possível definir regras de introspecção para você não retornar mais do esquema do que você gostaria para o usuário. Então, existe a segurança, claro, é inerente que no API GraphQL tem mais esquema exposto, então o que você vai querer colocar numa API GraphQL normalmente é realmente um esquema que é parcialmente público, então o que está lá, as pessoas deveriam conseguir ver o que existe no seu esquema.
mas nem todo mundo consegue fazer queries em cima do seu esquema. Então essa que é a ideia do GraphQL em si. Eu acho também que em relação a essa parte da segurança, a gente acaba ficando muito refém aí da falha humana nesse ponto, porque o GraphQL, ele é um tipo de ferramenta que, como a gente tinha comentado, você consegue pegar exatamente o que você precisa, então nada mais, nada menos. Se de repente você coloca alguma informação ali que é sensível do banco, é porque você colocou justamente esse a mais, que não era necessário naquela query, provavelmente, e que por falha humana você acabou vazando aquela parte de segurança. Então facilita um pouco de você acabar compartilhando uma coisa que não deveria, mas ao mesmo tempo o GraphQL ele te dá a possibilidade de não fazer isso, entende? Tipo, você realmente consegue escolher o que é que você vai passar ou não para o cliente. Mas eu acho que era bem esse ponto mesmo, viu, Gustavo? No sentido da falha humana mesmo. Porque quanto mais a gente vai facilitando as coisas, às vezes as pessoas vão começando a fazer as coisas meio no automático também, sem pensar tanto, né? Já que, bom, o negócio é tão facilitado que eu vou meio que, de repente eu fui lá e expus um negócio que eu não gostaria de ter exposto, né? Mas acho que é bem nesse caminho, mas enfim, pelo que vocês contaram, tem estratégias aí para lidar com isso.